Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão aí na quarentena? Estudando bastante, descansando, curtindo seus familiares. Isso é muito importante, estabelecer esses vínculos, tá? E hoje eu tô aqui, tô com saudade de vocês. Posso me arrepender disso quando voltar às aulas, mas no momento estou com saudade de vocês, tá? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a situação de aprendizagem 3, que fala da soma dos termos de uma PA ou PG finitas e aplicações à matemática financeira, tá? Essa situação de aprendizagem 3, eu vou dividir em 3 partes. Uma parte que vai falar da soma dos termos de uma PA, a outra que vai falar da soma dos termos de uma PG e a outra parte das aplicações à matemática financeira, tá? Então, bora lá! Bom, conta-se que Gauss, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Gauss, ele tem muitos estudos, muito que a gente usa até hoje, tá? Então, Gauss, ele frequentou uma escola onde tinha um professor que era muito bravo, muito rígido, e numa aula ele queria deixar todo mundo quieto, e ele falou o quê? Ah, pega aí agora, vocês vão somar de 1 até 100 para vocês ficarem quietos. Acho que foi assim, sei, né? Espero, não sei se ele agrediu alguém, sei lá. Bom, mas aí todo mundo, né, quietinho lá, começou a somar, vamos somar de 1 até 100, né? Aí o Gauss, que na época tinha 10 anos aproximadamente, ele, sem fazer nenhuma conta no caderninho dele, no papiro dele, desculpa, gente, sem fazer nenhuma conta no papiro dele, com a argila dele, que ele fazia de lápis, ele falou pro professor, dá 5.050. O professor ficou, tipo, e aí, né? E depois, e acertou o resultado, que era esse o resultado mesmo, 5.050. Então, se a gente pegar para somar de 1 até 100, vai dar 5.050. Depois, né, verificou-se que ele era muito inteligente e considerado um dos maiores matemáticos da sua época, talvez de todos os tempos, de tanta coisa que ele conseguiu pensar. E ele ia para a escola com o papiro dele. Mas como será que ele fez isso? Não sei, sabemos. Como será que ele. Bom, o que ele fez de cabeça? Ele fez isso, hein? Detalhe, ele fez de cabeça, tá? Então, ele relacionou lá na cabecinha dele os números de 1 a 100. Essa sequência é uma sequência, os números de 1 a 100. A gente não pode esquecer que a gente está vendo desde o começo das aulas a parte de sequência. Então, os números de 1 a 100, eles são representados na forma de uma sequência. Então, ele colocou lá 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais nananã, mais 99, mais 100. E ele percebeu o quê? Quando ele fazia 1 mais 100, ele encontrava 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101 também. Pronto. Toda vez que eu somar, né, os extremos e chegando até o meio, eles vão resultar no mesmo valor, 101. Ora, se eu tenho aí 100 números, né, 100 termos nessa sequência, sempre vai dar 101, então eu tenho 50 parcelas de mesmo valor. Que esse valor é o quê? 101. Então, eu vou pegar e vou multiplicar 101 por 50 e vou encontrar aí o meu resultado, tá? Que é o quê? 5.050, certo? Então, ele relacionou os números de 1 a 100. Então, essa sequência tem 100 termos. E começou a somar o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo, o terceiro... Perdão, falei certo? O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, percebeu que dava sempre o mesmo valor. Então, se a sequência tinha 100 termos, quando ele foi agrupando de 2 em 2, ele percebeu que tinha 50 parcelas iguais a 101. Então, ele multiplicou 101 por 50 e encontrou 5.050 como resultado, deixando o professor, acredito eu, boquiaberto, né? Porque naquela época, o professor falou para ele, não é para fazer de cabeça não, pode fazer no seu papiro aí e não vem com essas ideinhas aí não para mim. Não sei, né? A gente fala assim hoje. Bom, agora esse daí é o Gauss, tá? Ele vai ficar olhando aí para vocês com esse olhar
dele aí, duvido que você consiga. E vocês que vão tentar agora. Então, qual o valor da soma dos 200 primeiros números naturais? 1, 2, 3, taranana, até 200. Então, agora tentem vocês fazerem como o Gauss fez também. Pode fazer de cabeça ou no caderno de vocês, que não tem mais papiro. E dá um pause no vídeo. Tô aprendendo com os youtubers. Dá um pause aí no vídeo de vocês e daqui a pouco vocês voltam com a resposta para conferir se é isso daí mesmo, tá? Então, olha lá. O que a gente tem que fazer? 100 vezes 201. Por quê? Porque quando a gente faz 1 mais 200, 201. 2 mais 199, 201. 3 mais 198, 201 e assim por diante. Como é uma sequência que tem 200 termos, então a gente vai encontrar a metade, né, 100 parcelas, a metade do número de termos dessa sequência, iguais a quê? A 201. Então, a gente tem 100 parcelas de 201. Quando a gente faz 100 vezes 201, encontramos 20.100 como resposta. E aí, acertaram? Igual Gauss? Passam aí no papiro de vocês. Agora, nós vamos generalizar esse método. O que é generalizar um método? A gente vai encontrar uma fórmula para esse pensamento que o Gauss teve, tá? Quando a gente generaliza algum método, a gente está utilizando fórmulas, a gente coloca o quê? A álgebra aí junto com a matemática, não é? A parte algébrica. Que é o quê? A gente colocar as letrinhas aí no meio para deixar a nossa vida mais feliz, senão não tem graça a matemática, só com números, não é coisa chata. Então, a gente vai colocar as letras. Por quê? O que a gente sempre tem que lembrar? Quando a gente coloca letras, quer dizer que serve para qualquer valor, tá? Quando eu coloco um número, é só para aquele número. Então, se eu quiser somar os números de 1 a 100, eu só posso somar os números de 1 a 100. Quando eu coloco uma fórmula, eu posso colocar qualquer valor ali. Eu posso somar de 1 a 200, de 1 a 150, de 1 até 345 e assim por diante. Eu posso substituir qualquer valor naquelas letrinhas lá, tá? Então, vamos colocar uma sequência aí. Essa sequência é o quê? A1, A2, A3, A4, a n-1 e a n, tá? Olha que legal. Que descobri aqui. Tá? Então, essa é a nossa sequência, uma forma geral. Então, quem que é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo é esse daqui, é o nosso A1, tá? Depois, quem que é o último termo? O último termo é o nosso AN, dessa sequência aqui, tá? Então, o AN. Depois, qual é o número de termos dessa sequência? Então, vamos pensar. O número de termos é o quê? É o nosso N, tá? Então, quantos termos tem a sequência? Essa sequência. N termos, não é? Ó. Se A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, então o nosso N o AN é o termo de posição N na sequência. Então, essa sequência tem N termos. Por quê? Porque eu não sei quantos termos tem, então eu estou generalizando esse método. Então, tem N termos nessa sequência. Agora, vamos lembrar lá do que a gente fez antes. O que o Gauss pensou e o que a gente também está fazendo. A gente pegava o primeiro termo, olha lá, ó. Então, adicionamos o primeiro termo ao último. Então, o primeiro termo quem que é? A1. Adicionado ao último. Quem que é o último? A N. Então, A1 adicionar é o quê? Somar. Juntar os dois. Então, a gente vai fazer o quê? A1 mais a N, tá? E multiplicamos pela metade do número de termos da sequência dada. Qual que vai ser a metade do número de termos? Qual que é o número de termos da sequência? O número de termos é N. E a metade de N? Eu ouvi o quê? Isso mesmo, N sobre 2. Estou me sentindo um pouco louco. Então, olha lá. Então, a metade do número de termos vai ser o quê? Se N é o número de termos, a metade vai ser o quê? N sobre 2.
tá? A metade, não é? Dividir por 2. Então, se eu não sei se o número de termos é n, então a metade vai ser o n dividido por 2. Quando a gente coloca tudo isso em linguagem matemática, ó, a gente escreveu tudo isso daqui, ó, aqui, tá? Então, a soma desses n termos, dessa quantidade de termos, vai ser igual ao quê? O primeiro termo mais o último multiplicado pela metade do número de termos. Então, a gente está multiplicando por n e dividindo por 2. Então, a gente pode escrever dessa maneira. Então, essa vai ser a fórmula da soma dos termos, a fórmula da soma dos termos de uma PA, tá bom? Então, essa daqui, pode tomar nota disso daqui, escreva aí no papiro de vocês, ou no caderno de vocês, essa fórmula que vocês vão precisar, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo, uma empresa produziu no ano de 2010, 10 mil unidades. Em 2012, 12 mil unidades. Tira. Em 2011, 12 mil unidades. E em 2012, 14 mil unidades. Sabendo que a produção dessa empresa cresceu em PA, quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017? Quanto será? Então, olha lá, nesse exemplo da empresa, a gente tem o quê? Que em 2010 foram produzidas 10 mil unidades. Então, essas 10 mil unidades, quem que vai ser na nossa sequência? Vai ser o nosso A1. Então, A1 igual a 10 mil unidades. Em 2011, que foram 12 mil unidades, então, nosso A2, 12 mil. E em 2012, que foram 14 mil, é o nosso A3, 14 mil unidades, certo? Daí ele falava que cresceu em PA. Se cresceu em PA, qual que vai ser a nossa razão? Então, olha lá, de 10 mil para 12 mil, de 12 mil para 14 mil. Então, subiu de 2 mil em 2 mil unidades, de 2 mil em 2 mil unidades, certo? Depois, ele pergunta quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017. Bom, quantas unidades de 2010 até 2017? Bom, de 2010 até 2017, a gente tem a produção em 8 anos, tá? Mas, professora, de 2010 até 2017 são 7 anos, tá? Só que teve produção em 2010 também. Então, se a gente fizer a diferença aqui, ó, de 2010 e 2017, dá 7. Só que teve produção em 2010 também. Então, a gente conta o 2010 também, o primeiro termo. Então, são 8 anos, tudo bem? De 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 2017, tá? Então, dá 8 anos. Então, o nosso N é igual a 8, certo? Aí a gente vai no nosso termo geral, né? A gente quer saber quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017. Bom, para saber, a gente tem que fazer a soma, olha lá, que a gente acabou de ver, que é o A1, não vai caber aqui, que é o A1, a soma vai ser o A1, que é o primeiro termo, mais o AN, vezes N, que é o número de termos, pela metade, a metade dos termos dessa sequência, certo? Então, olha lá. A gente tem o A1, né, que é 10 mil. Temos o AN, não. O AN, quem que é? A produção do ano de 2017. Então, a gente vai ter que achar. N a gente tem, o 2, beleza. Então, a gente vai ter que saber o quê? A produção de 2017. Para saber a produção do ano de 2017, a gente tem que usar o termo geral da PA. Então, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a nossa razão. Então, percebam que a gente está voltando no termo geral, que a gente não pode esquecer. A gente trabalhou com ele, então a gente não pode esquecer dele, tá?
E quem que a gente vai ter que descobrir? A produção do ano de 2017, que vai ser o nosso A8, tá? O A8 que a gente vai descobrir aqui. Então, A8 é igual a 1, que é 10.000. Vamos ver se vai caber aqui, tá? N é 8, ó, nosso N, menos 1 vezes a razão, que é 2.000. Olha lá. Agora a gente resolve isso daqui. Primeiro a gente vai resolver quem tá entre parênteses, então vai ficar 10.000 mais 8 menos 1, 7 vezes 2.000. Então, agora a gente faz a multiplicação para depois somar, tá? Não vai, vou fazer o que está na minha frente. Não é 10.000 mais 7 não, hein? Primeira multiplicação, 10.000, copia. Aí, 7 vezes 2.000, a gente vai ter 7 vezes 2, 14 e acrescenta 3 zeros. 10.000 mais 14.000, a gente tem 24.000. Então, no ano de 2017, foram produzidas 24.000 unidades, certo? Agora a gente vai voltar aqui na fórmula da soma dos termos da PA, tá? Então, voltando aqui. Então, é a soma desses 8. Opa, soma de 8. Então, o A1, quem que é o nosso A1? 10.000. Mais o AN, que a gente descobriu que é a produção de 2017, que é o nosso A8, 24.000. Vezes N, nosso N, 8, dividido por 2. Lembra quando eu falei da generalização? Que a gente coloca as letras porque eu posso atribuir qualquer valor? Então, olha lá, aqui o nosso A1 nesse problema vai ser 10.000. E o nosso AN nesse problema é o nosso A8, que vale 24.000. O N vai ser quem? Nesse problema é 8, porque é a produção de 8 anos. Só que o 2 vai ser sempre o 2. A gente sempre vai dividir por 2. Qualquer que seja o problema, a gente sempre vai dividir por 2, certo? Então, a gente vai somar quem tá aqui entre parênteses. Então, a soma de 8 vai ser igual. 10.000 mais 24.000, 34.000. Já vou tirar do parênteses aqui, tá? 34.000 vezes 8 dividido por 2, tá? Então, aqui a gente pode fazer 34.000 vezes 8 e o resultado dividir por 2, tá? A gente pode fazer 34.000 dividido por 2, o resultado vezes 8. A gente pode fazer 8 dividido por 2 e o resultado vezes 34.000, a maneira que a gente achar mais fácil. Então, olha lá. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Vou fazer 34.000 vezes 8 e o resultado dividir por 2. Então, quanto que dá 34.000 vezes 8? Oh, essa caneta tá legalzona, hein? Então, olha lá, 34.000 vezes 8. Vou fazer aqui, ó, 34 vezes 8. E os outros 3 zeros? Aí a gente acrescenta no final, tá bom? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 3, 24. Com 3 que subiu, 27. Então, aqui vai dar 272.000, beleza? Dividido por 2. Quanto que é 272.000 dividido por 2? Então, aqui também, ó, eu vou pegar só o 272 e dividir por 2, ó. Dá 1, daí o 7 vai dar 3, sobra 1, e o 12 que dá 6, 0. Então, dá 136.000. 136.000 unidades, tá? Então, quando o problema perguntou quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017, foram 136.000 unidades desse determinado produto dessa empresa, tá? Então, a gente fez o quê? Retomando aqui.
Identificamos os termos, os elementos, né, que o problema nos forneceu. Identificamos a razão a partir dessas 3 informações do problema. Por quê? Porque ele falou que ela crescia em PA. Aí ele queria saber a produção de 2010 a 2017, então nós verificamos que a produção seria em 8 anos, a produção de 8 anos. E vimos o quê? Que não é só fazer a diferença, que dariam 7, mas a gente tem que acrescentar a produção do primeiro ano, que é 2010. Então, nosso N igual a 8. Só que quando a gente foi fazer a soma, o que acontecia? A gente precisava do AN, que era a produção de 2017, que a gente não tinha. Então, pelo termo geral da PA, a gente encontrou o nosso A8 igual a 24.000. Substituímos aqui. Resolvemos primeiro parênteses, tá? Multiplicamos e dividimos. Aqui, ó, só um detalhe, tá? Aqui nessa parte, a gente poderia também ter, aqui a gente multiplicou, certo? E depois dividimos. A gente poderia ter feito 34.000 dividido por 2 e o resultado vezes 8. A gente poderia também ter feito 8 dividido por 2 e o resultado vezes o 34.000, que daria a mesma coisa, tá? Então, eu gosto de fazer assim, 8 dividido por 2, que eu acho mais rápido, para mim é mais prático, né? Então, 8 dividido por 2, que para mim daria 4, 34 vezes 4, que daí a gente consegue fazer até de cabeça, tá? Então, 34 vezes 4, a gente acrescentaria lá os 3 zeros. Aí, 34 vezes 4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 3, 12. 1 que subiu, 13, que dá os 136.000, tá? Daí, essa manipulação aqui, a gente pode fazer da maneira que a gente achar mais fácil. Por quê? Porque a gente tem uma multiplicação aqui, tá? Se fosse uma adição, uma subtração, não poderia. Eu posso fazer porque a gente tem essa multiplicação e essa divisão aqui. Beleza? Então, vamos para o próximo. Agora, o segundo exemplo é calcule a soma dos termos da progressão. 10, 16, 22, 70. Quanto será que vai dar a soma dos termos dessa progressão? Nesse segundo exemplo, calcule a soma dos termos da progressão. Então, 10, 16, 22, 70, tá? Isso daqui não tem muita interpretação, é mais simples, né? Bem mais. Então, olha lá. Calcule a soma. Então, a soma é soma dos termos, A1 mais AN vezes N dividido por 2, certo? Então, vamos identificar aqui os termos da nossa sequência. A1 é o 10, tá? O AN vai ser o último, então, AN é o 70. N, quem que é o nosso N? N é o número de termos. A gente sabe o número de termos dessa sequência? Não sabemos. Então, a gente vai ter que determinar o número de termos dessa sequência. Para saber qual que é o número de termos dessa sequência, a gente vai lá no nosso termo geral da APA. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a nossa razão, certo? Vamos fazer aqui. Vamos ver se cabe, vamos ver se vai dar para deixar todo mundo aqui. Então, a gente quer saber quem que é o nosso N. Então, opa, deixa eu trocar aqui. Quem que vai ser o nosso AN? O AN é 70, então no lugar do AN a gente põe 70. A1 é 10, N é quem a gente quer achar, menos 1 é número, então sempre ele vai ficar. E R que é a nossa razão. Quem que é a razão aqui, ó? Então, 10, 16, 22. Então, 16 menos 10, 6. 22 menos 16, 6. Então, nossa razão é 6. Olha lá, 6. Certo? Agora, vamos resolver. Como que a gente resolve isso daqui? Tem que começar pelos parênteses. Só que nos parênteses, eu não posso juntar esse N com esse menos 1. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a distributiva. Então, vai ficar 70 igual a 10 mais
6 vezes n, 6n. E 6 vezes menos 1, menos 6, certo? Agora, a gente vai somar os termos semelhantes aqui. Esse 6n, a gente não consegue juntar com ninguém, porque a gente só pode juntar n com n. Mas a gente tem aqui, ó, o 10 e o menos 6, que a gente pode juntar, que eles são semelhantes, que eles estão sozinhos, não tem nenhuma letra acompanhando. Então, 10 menos 6, 4. Então, vai ficar 70 igual a 4 mais 6n. A gente quer saber o valor de n. Para saber o valor de n, a gente tem que deixar ele sozinho. Então, vamos passar esse 4 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, ele está somando, aqui ele vai passar subtraindo. 70 menos 4, eu vim aqui, tá? 70 menos 4, 66, que é igual a 6n. Esse 6 está multiplicando o n. Para saber o valor de n, a gente vai passar esse 6 para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 66 dividido por 6. Então, nosso n vale 11. 66 dividido por 6, 11, tá? Então, vou colocar aqui que vale 11. Agora, a gente vai voltar aqui na fórmula da soma, tá? Vou apagar aqui. Pensei que ia dar para deixar tudo aqui, mas minha lousa é muito grande, então não cabe. Então, é a soma dos 11 termos dessa sequência. A1 vale 10, a n é o 70, n, que a gente acabou de encontrar, que é 11, dividido por 2. Então, a gente vai ter o quê? 10 mais 70 dá 80 vezes 11 dividido por 2. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vou fazer aqui 80 dividido por 2, que dá 40. Então, vai ficar 40 vezes 11. 40 vezes 11, olha lá, vou montar assim na minha cabeça, tá? 11 vezes o 40. Então, vai ficar o quê? 440. Então, a soma dos termos dessa sequência é igual a 440, certo? E agora que a gente já aprendeu como que calcula, a gente vai fazer alguns exercícios que estão disponíveis no caderno do aluno e no questionário online, tá bom? Bons estudos e até a parte 2 da nossa aula, beleza? Beijos!